Tem atualização, mais uma vez, repito, a embaixada dos Estados Unidos em Tel Aviv sofreu danos depois de um ataque de um míssil iraniano. Vários prédios residenciais foram atingidos pelos disparos. Janelas de hotéis e casas próximas foram quebradas a apenas alguns metros da embaixada americana. Foi numa publicação na rede social X que o embaixador afirmou que ninguém ficou ferido, mas confirmando que o prédio, sim, sofreu danos. Conversamos mais uma vez também com o Américo Martins, temos Renan Fiuza, temos Américo, que é o nosso analista de internacional. Américo, mais uma vez a gente volta a falar aqui de Estados Unidos. Há pouco falávamos sobre o quão essencial é a participação da Casa Branca para uma saída diplomática para esse conflito entre Israel e Irã. Inclusive, Donald Trump já reconheceu que o envolvimento dos Estados Unidos no conflito é uma possibilidade. Em que medida, Américo, essa entrada direta dos Estados Unidos no conflito fica condicionada à destruição e a ataques a instalações americanas? Existe essa condição. O presidente Donald Trump tem feito muitas declarações dizendo que os Estados Unidos não têm a menor intenção de se envolver nesse conflito. Os Estados Unidos deram apoio tácito a Israel, exportam muitas armas para Israel que estão sendo utilizadas nesses ataques contra o Irã, mas os militares americanos não estão envolvidos diretamente nesse conflito, não estão atacando o Irã. Estão ajudando sim também a defender o território israelense. Afinal de contas, Israel é o maior aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio e todas as administrações americanas sempre defenderam Israel, sejam administrações democratas ou republicanas. O próprio presidente Joe Biden deu luz verde, basicamente, para Israel atacar a faixa de Gaza e atacar muito pesadamente o Hamas na tentativa de destruir esse grupo palestino. Isso com um altíssimo número de mortos. Essa tendência também continuou com o presidente Donald Trump e vai seguir, porque Israel, de fato, é um aliado de primeira hora muito próximo dos Estados Unidos na região. E o Irã, ao contrário, é o grande rival dos americanos e também de Israel naquela parte do mundo. O presidente Donald Trump diz, no entanto, que só se envolveria diretamente no conflito se houvessem esses ataques eventuais dos iranianos contra interesses americanos. O secretário de Estado Marco Rubio, por exemplo, foi muito claro no primeiro dia do conflito. Assim que ficou comprovado que Israel estava bombardeando o Irã e, portanto, dando início a esse conflito, o Marco Rubio soltou um alerta claro e imediato. Se o Irã atacar qualquer interesse dos Estados Unidos, os Estados Unidos vão retalhar e vão atacar o Irã. Até esse momento, o regime dos ayatollahs não cometeu esse erro e dificilmente vai cometer. No entanto, eles não controlam completamente as milícias que eles financiam, treinam e armam no Oriente Médio. É possível que alguma dessas milícias ataque, por exemplo, bases militares americanas, mas isso não é do interesse do Irã, porque o Irã não quer o envolvimento dos Estados Unidos, que aí sim aumentaria muito os danos e a destruição no território iraniano. No entanto, alguns políticos em Israel esperam justamente isso. Esperam um erro dos ayatollahs, um erro do regime iraniano que leve os Estados Unidos à guerra. E se os Estados Unidos forem à guerra, definitivamente Israel aí sim pode contemplar os seus objetivos nessa guerra, destruição do programa nuclear iraniano, eventualmente até uma troca de regime no Irã, que são objetivos não declarados de Israel, mas muitos políticos israelenses gostariam disso. Israel sozinha dificilmente vai conseguir isso. Agora, se os Estados Unidos entrassem no conflito, aumentariam essas possibilidades. Por isso que os iranianos estão tendo muito cuidado, estão atacando neste momento apenas Israel. E aumentam, inclusive, a sua retórica também de ataques verbais contra Israel, com muitos líderes iranianos dizendo que vão se defender dos ataques israelenses e vão continuar atacando o território israelense. E, Carol, agora há pouquinho também nessa linha mais de diplomacia e de conversas entre os vários players envolvidos nesse conflito, a missão do Irã em Viena, que é uma missão que cuida das relações com a Agência Internacional de Energia Nuclear, que tem sua sede em Viena, disse que não se deve esperar
que o Irã necessariamente mantenha os seus compromissos voluntários com o Tratado de Não Proliferação Nuclear, enquanto estiver sob ataque de um país que não é membro desse tratado, que é o caso de Israel, que tem, Israel sim, armas nucleares. Então, basicamente, aqui o Irã dizendo que não vai negociar enquanto continuar sendo atacado por Israel. Tem um ponto, Américo, na sua análise, que é a continuidade do regime iraniano. Qual que é o risco, nesse momento, da continuidade desse regime? Não existe nenhuma indicação de que o regime esteja para cair. Não é um regime popular, é um regime que reprime uma boa parte do seu povo, tem também um certo apoio popular das camadas mais conservadoras, mais religiosas do país, mas neste momento, assim como acontece em Israel, a população iraniana tende a se unir em favor do país, em favor de defender o país, não necessariamente o regime, não necessariamente os ayatolás. Existiria uma possibilidade de queda desse regime se a situação econômica, por exemplo, piorasse muito. Mas o Irã já enfrenta sanções muito fortes dos países ocidentais há muitos anos, o que eleva a inflação, o que cria muitos problemas para os iranianos, o que impede a economia do país de crescer e melhorar o status ali das pessoas, melhorar o padrão de vida das pessoas. Mesmo assim, o regime vai continuar. E não vai ser o governo israelense, ou bonitas palavras que venham do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que vai levar à queda do regime. Israel é odiado por uma boa parte da população iraniana. A população tem muito orgulho das suas origens persas, do grande império que o país foi no passado, e são bastante nacionalistas, bastante interessados no progresso do país. E eles veem Israel como um inimigo também do regime, mas um inimigo de um Irã independente. Então, não existe neste momento uma indicação de que o regime cairia. E Israel também não fala abertamente que esse seria um dos seus objetivos. Mas claramente os políticos mais extremistas de Israel, e muitos deles estão no governo neste momento, políticos de extrema direita, políticos extremamente nacionalistas, que defendem a anexação da Cisjordânia, da faixa de Gaza, que são territórios palestinos, querem inclusive a expulsão dos palestinos da faixa de Gaza. Esses políticos bastante extremistas, esses sim defendem abertamente mudança de regime no Irã, mas não é um objetivo declarado do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ou do governo israelense. Seria algo visto como positivo por Israel, mas também uma queda do regime neste momento causaria ainda mais instabilidade no Irã, e ninguém sabe que grupo iria eventualmente assumir o poder. Então é muito distante essa possibilidade neste momento, embora possa ser sim um dos objetivos israelenses.